Boa noite, pessoal. Hoje tivemos na Câmara de Vereadores de Esteio, especificamente falando, uma chamada extraordinária para reunir o nosso legislativo com algumas pautas bomba, que não é novidade a maioria delas. Por exemplo, alteração para o Distrito Industrial. É a quarta vez que o Executivo de Esteio tenta fazer essa alteração numa chamada extraordinária da Assembleia, numa véspera de Natal. Postamos mais cedo um vídeo de uma entrevista com o presidente da OAB, seccional Esteio, falando sobre isso aí, sobre essa tentativa do Executivo de Esteio de, assodadamente, ao apagar das luzes da legislatura, fazer isso. Já fizeram lá atrás, em 2006, se não me engano, uma alteração do plano diretor que permitiu a mutilação de áreas de banhado do arroio Sapucaí e arroio Esteio. E tentaram ano retrasado, ano passado e em março deste ano. E foi rejeitado pelo Legislativo, tanto por vereadores da oposição quanto por vereadores da situação do governo atual. E hoje rejeitaram novamente. O Executivo de Esteio, que finda o mandato agora em 31 de dezembro, parece não ter entendido o clamor da população e dos órgãos oficiais que pede o quê? Que se aguarde os estudos que estão sendo feitos para a proteção das cheias do todo da nossa região. Qual todo? A parte baixa da bacia do Rio dos Sinos e da subbacia do Sapucaia, que sim faz parte da bacia do Rio dos Sinos. A mancha de inundação de Esteio, grande parte dela é proveniente dos alagamentos do arroio Sapucaia, componente da bacia do Rio dos Sinos. A Prefeitura de Esteio parece esquecer disso. Nós precisamos proteger a nossa população e, principalmente, não causarmos transtornos para os nossos vizinhos. Já falamos em mais de uma oportunidade. Imagine você se Nova Santa Rita resolva aterrar também a várzea do Rio dos Sinos. O que vai sobrar para nós aqui em Esteio, para Sapucaia, para São Leopoldo, para Novo Hamburgo, para Obé. Mas, felizmente, esse processo foi rejeitado, foi para regime de urgência e foi rejeitado. Assim como foram rejeitados todos os projetos de cessão de área pública. O mais gritante de todos, o prédio remanescente do Clube do Comércio, que foi edificado sobre a Praça Irmão Egídio Justo. O Executivo de Esteio queria desafetar essa área e entregar para a CISI por 20 anos, sem nenhuma, frisamos, nenhuma contrapartida. Iam simplesmente entregar um prédio público para uma entidade privada sem nenhuma contrapartida. Esse projeto foi rechaçado por unanimidade pelo nosso legislativo. Postaremos mais tarde a fala da vereadora Michele Pereira, que refutou esse projeto. E damos razão a ela e aos demais vereadores que rejeitaram esse projeto. Pense bem, quantas vezes nós já falamos que o município de Esteio gasta só com locações para a saúde mais de R$1 milhão por ano, e aí o município quer entregar prédios públicos sem retorno nenhum para a comunidade. Isso não está correto. Não somos contra a entidade A ou B, mas o patrimônio público tem que ser preservado. Tem que dar um retorno para a comunidade. Ou nós vamos pagar aluguéis caros e vamos entregar o nosso patrimônio de graça. Não pode, né? A mesma Praça Egídio Justo temos uma pendenga há muito tempo. A Câmara de Vereadores tem questionado muito, que é o prédio numeral 1667, que era a antiga escola, depois um prédio da saúde, foi entregue à loja maçônica, e a loja teria como contrapartida conservar e reformar a praça. Já se passou mais de um ano e nada disso foi feito. Você concorda com isso? Tem que ser cobrado a contrapartida. E logo, não pode a praça ficar aquele lixo que estava. Agora pelo menos botaram umas grades nos banheiros, mas a prefeitura entregou aquela praça com a iluminação completa, funcionando, e a praça está depredada. Tudo bem, pode-se questionar que o zelar pela praça da segurança seria da guarda municipal. Isso aí eles teriam o direito de cobrar, porque não foi feita a contrapartida também do município. Mas eles poderiam manter a praça limpa, ajudaria muito na segurança. Não fizeram isso aí. Aí agora queriam dar o outro prédio. Tentaram passar outras áreas públicas do CTG Quero Quero, por exemplo, que
tem uma área pública que não está sendo usada, foi doada outra e queria uma outra lá no Giovanni Guedes. Também foi rejeitada porque tem uma área lá na Luiz Pasteur que não foi usada até hoje. E queriam outra? Não, não dá. Então que o município pegue de volta essas áreas e utilize, construa prédios para a nossa administração. É isso que precisamos, gastar e gastar bem o nosso dinheiro. É isso que nós precisamos, resumidamente. Temos votações prementes na Assembleia Legislativa. O Estado do Rio Grande do Sul precisa passar por algumas reformas. Com certeza, nós estamos quebrados e não é de hoje. Sentimos muito, lastimamos muito a extinção da FEPAGRO, do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e da Fundação Zoobotânica. Pesquisa é fundamental, nós lamentamos muito isso aí. Mas eu tenho um questionamento aos funcionários da Zoobotânica e às entidades que dizem defender o patrimônio público. Nós mostramos aqui na página, recentemente, invasões em área da Fundação Zoobotânica e, inclusive, anúncios de venda de terrenos nessa invasão. E o que esses mesmos funcionários que dizem defender o patrimônio público fazem? Absolutamente nada. A invasão começou, cresceu e se desenvolve aos olhos deles diariamente às margens da BR-116, e esses mesmos funcionários que dizem defender o patrimônio público nada fizeram para questionar o poder público, o governo do Estado, a reintegrar aquela posse, a recuperar aquela área que é da Fundação Zoobotânica. Então que fosse feito um parque ali que pudéssemos usar, ou então, já que é para invadir e depredar, então que se venda aquilo ali, que se faça um leilão daquela área e se venda, se querem realmente preservar o patrimônio público. Mas isso aí nós não escutamos em nenhuma fala desse pessoal que critica o pacote do governo. Que frisamos, nós temos a nossa crítica. Não concordamos com a extinção das fundações de ensino e pesquisa. Concordamos sem menor sombra de dúvida. Extinção de EGR, de CORAG, a CORAG pode ser contratado por forma de licitatória, serviços terceirizados muito mais baratos. A EGR briga com o DAER, nós tínhamos no DAER e temos corpo técnico competente que já administrava os pedágios comunitários. Por que criar uma empresa para gerir pedágio? Não precisava isso aí, é rasgar o seu dinheiro. Isso aí somos favoráveis que mude. Os repasses para o judiciário têm que ser de acordo com a Receita. Eles têm independência de orçamento? Tem. Porém, o orçamento deles sai do nosso bolso. Eles também têm que fazer os cortes necessários, porque essa grana falta na saúde, na educação e em uma série de outros pontos. Entendemos razoável a posição do governo de garantir primeiro o salário para quê? Para a área da educação e da segurança pública, que são os menores salários. Esses devem ser priorizados, sim. Vivemos momentos conturbados, momentos difíceis, mas que as pessoas tirem a ideologia e discutam um pouco o que é a nossa realidade, o que nós estamos precisando. Aqui em Esteio mesmo, mostramos a questão de 2 semanas o desperdício do dinheiro público em aluguéis da União, do Estado e do município. O quanto nós gastamos com aluguéis e os imóveis dessas 3 esferas abandonados, fechados, depredados. Nós temos os pavilhões do DAER na Clarete fechados. Não está sendo usado, está lá fechado. O município pode muito bem usar aquilo ali, o governo do estado botar lá os órgãos que está pagando aluguel aqui, como o Corsã e tantos outros. Aloque lá então. Vamos gastar racionalmente o nosso dinheiro. Isso aí os sindicatos de funcionários, as entidades de classe poderiam brigar junto, vir com a comunidade e gestionar essas coisas, mas isso eles não fazem nunca. Não ouvimos em lugar nenhum questionar essas coisas, esses desperdícios inexplicáveis de dinheiro. Só na Presidente Vargas nós mostramos 4 exemplos. Tem mais na cidade. Isso aí também é economizar, é priorizar saúde, educação e segurança, gastando bem o nosso dinheiro. Preocupem-se com essas coisas. Isso precisa ser mostrado para a comunidade. Nós mostramos esses prédios abandonados em toda a nossa cidade. Mostraremos de novo a exaustão para mostrar que temos como usar prédios públicos que estão fechados, reformando eles e economizando no curto prazo já, porque gastar R$1 milhão por ano em aluguéis, quanto nós conseguiríamos construir de prédios novos, ou reformar prédios do município, ou do estado, ou da União que estejam fechados, e ser um retorno imediato para a nossa população. Assim conseguiremos ter um estado melhor,
um país melhor, uma cidade melhor. Precisamos da união de todas as entidades para que essas coisas aconteçam. As entidades que congregam os sindicatos do funcionalismo, que se unam a essa causa. Não queremos cortar salário de ninguém, não queremos expurgar ninguém, mas queremos que se junte a população e ajude a defender efetivamente o nosso patrimônio, que mostramos os casos onde ele está sendo depredado ou usado por pessoas de má fé. Passe na BR-116 e olhe a invasão no mato da Zoobotânica e pesquise. Os anúncios continuam na OLX vendendo área pública. Estão lá para quem quiser ver. Não foi nós que inventamos. Foi divulgado já por outras pessoas da nossa comunidade. Isso é patrimônio público. Assim conseguiremos fazer hoje a mobilização da população para esses projetos que foram votados na Câmara de Vereadores de Esteio foi fundamental. As pessoas precisam participar. É muito fácil criticar a classe política, mas faça a sua parte, estude o problema, compartilhe, converse com as pessoas e busque uma cidade melhor. Vamos começar melhorando a nossa cidade, conversando com os agentes públicos, sugerindo, criticando e debatendo. Com educação, e vamos chegar lá. Muita coisa tem para mudar? Tem. Muita coisa já mudou? Ainda é pouco que mudou, mas esperamos que avancemos a cada passo, valorizando o quê? O trabalho do Ministério Público, o trabalho do Judiciário e dos órgãos fiscalizadores. Nós precisamos das entidades fiscalizadoras em consonância com os anseios da sociedade, que é o quê? O nosso dinheiro bem gasto. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigado pela atenção.